Sejam bem-vindos a mais um programa com os principais temas do direito na atualidade. E hoje iremos tratar do assunto a análise econômica do direito e a Operação Lava Jato. Para entendermos um pouco melhor sobre o tema, eu converso com o advogado e professor Henrique Pires Arbati. Dr. Henrique é especialista em fusões e aquisições pela Vanderbilt University, mestrando em Direito Empresarial pelo Instituto Universitário ESEAD, coordenador do Grupo Permanente de Estudos em Análise Econômica do Direito da OAB São Paulo, subseção do Jabaquara e sócio de Renato de Paula Advogados. Doutor Henrique, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Afinal, o que é a análise econômica do direito? A análise econômica do direito é vista atualmente, acho que a forma mais adequada de se colocar é como um método que faz com que o direito, com que se meça a eficiência com que o direito atua na sociedade. Então você utiliza ferramentas econômicas para medir a eficiência e você trabalha com uma finalidade, digamos, que seria a eficiência. Então você tem que mexer estruturalmente no direito. Eu costumo dizer que em algumas universidades, até alunos brasileiros, eles têm um certo estranhamento com essas mudanças estruturais, mas eu acredito que seja possível aliar alguns valores que os nossos bancos acadêmicos plantam em nós com esses valores da análise econômica do direito. Seria basicamente, então, há quem diga que você deve se afastar do conceito de justiça, porque justiça é um conceito subjetivo, pode ser uma coisa para mim, outra coisa para você, outra coisa diferente das nossas duas para um terceiro, e você tem que trabalhar com valores objetivos. Na verdade, a nossa proposta seria trabalhar com o conceito de que eficiência representaria justiça. E tem até um professor que tem artigos muito interessantes na área de análise econômica do direito, o professor Ivo Gico, que ele diz que num mundo de recursos limitados e necessidades ilimitadas, não dá para dizer que não é uma injustiça você desperdiçar recursos e não fazer com que os recursos cheguem nas mãos de quem mais os necessita ou, economicamente falando, mais os valoriza, né? Seria a lente da economia, tendo por base o ordenamento jurídico, porque a decisão judicial muitas vezes ela não visa a eficiência econômica, ela pode até acontecer, não é? Mas não é o alvo A gente não diz nem só a decisão judicial, na verdade o direito como um todo, o legislador, o operador, o juiz, com certeza, mas seria, muitas vezes a gente vê que a solução para uma questão jurídica, seja ela legal, jurisprudencial, ela acaba se afastando da eficiência. Às vezes não de forma intencional, né? Por exemplo, quando você garante um direito a um número muito grande de pessoas sem ter condições de atender esses direitos, você abre a possibilidade de que pessoas que não estão propriamente na margem pleiteiem esse direito, excluindo o direito de outros. Uma coisa que a gente tem que ter sempre claro, e a gente trabalha muito isso nos conceitos da análise econômica, é que o conceito de bem público do direito administrativo, que é diferente do econômico, né? O econômico é justamente o bem público, é aquele que o meu uso não exclui o de ninguém mais. Por exemplo, a música, o conhecimento, a própria jurisprudência, né? Quando você ganha um caso, ilimitadas pessoas poderão seguir aquela tese. Mas seriam aqueles recursos que você exclui o uso dos outros, a saúde, a educação. Não tem como a gente imaginar que é possível, hoje, nas condições que o Brasil tem hoje, dar educação para toda a nossa população. Vamos imaginar que a gente proíba o funcionamento de escolas particulares. A gente não tem condições de dar educação para todos, com o dinheiro que o Brasil tem hoje, com as condições econômicas que o Brasil tem. Então, qual seria o correto? Seria, pensando numa estrutura de eficiência, seria fazer com que a educação chegue àquele que mais necessita, né? É claro que isso sempre é muito complicado, né? A gente vê isso em cotas de concurso público, é muito complicado você fazer essa seleção, mas seria esse o norte, o que se deve ter em mente
na cabeça de E você. para que se faça... E como é que se faz via esses instrumentos econômicos para medir a eficiência do ordenamento jurídico? Então, você tem várias ferramentas, né? Antes disso, eu só uma coisa que acabou faltando na resposta anterior. Você vê a análise econômica surge nos países que adotam o sistema do direito positivo com o espelhamento dos Estados Unidos. Começou a se observar como que se ganhava eficiência em certos aspectos e começou a se perceber que eles utilizavam um contrato, um ordenamento jurídico, né, uma decisão judicial com esse norte, de sempre ganhar um pouco de sempre atingir o resultado máximo em quesito eficiência. E essa teoria, ela nasce meio que de uma forma paralela com a teoria da ponderação de Robert Alex, em que você busca desenvolver um método para solucionar um problema jurídico. Então ela nasce muito relacionada também a um problema jurídico, mas não, né, o método da ponderação levaria em conta o peso dos argumentos. E a economia não. Se você tem um argumento só que consegue mostrar que aquela solução é mais eficiente do que os 7 argumentos contrários, você deve optar pela solução mais eficiente. Mas ela nasce como um método. E depois de se desenvolver como método é que se ganha em alguns lugares essa cara de que, na verdade, não seria uma lente econômica no direito, seria o contrário. O direito passa a ser uma lente para melhorar a economia, para melhorar as ciências sociais, para melhorar as ciências políticas, porque o direito ele nunca vai conseguir ser um fim em si mesmo. Isso, enfim, sempre vai ter muita divergência, respeito, inclusive, teorias bem fundamentadas em sentido contrário, mas me parece que faz algum sentido, né? Eu costumo citar como exemplo lá nas classes de metodologia que imagina um condomínio que não tem ninguém morando e nem pagando condomínio. Então tem um prédio, tem os apartamentos, mas estão inabitados e ninguém paga nada, ninguém usa água, ninguém usa nada. Não tem funcionário. Para que você vai ter uma assembleia? Né? Para que você vai ter um síndico? Então o direito realmente ele começa a se tornar importante quando você tem pessoas que precisam conviver dentro de limites, você tem recursos que precisam ser gastos e utilizados e prestadas contas dentro de determinados critérios, e aí você começa a regular pessoas, recursos com o direito. Regular como? Da forma mais eficiente possível. Essa seria a teoria da análise econômica. E os instrumentos são variados, a gente pode falar aqui de uma forma bastante resumida, mas você busca, na verdade, identificar num problema jurídico a fundamentação econômica daquele problema para solucionar de acordo com a melhor solução economicamente falando, e aí vale a pena ressaltar que não só preocupado no melhor aproveitamento do dinheiro em si. Não é o dinheiro chegar nas mãos de quem vai utilizá-lo de uma maneira melhor, digamos assim, mas às vezes também com a parte comportamental, social, isso também é uma preocupação muito forte na economia. É uma eficiência em sentido lato, pode-se dizer. Exatamente. Porque não é uma eficiência tão somente econômica, né? Há ponderação entre os outros. Exatamente. Sim. Você pode falar, olha, eu quero gastar esse recurso de uma forma eficiente, mas não eficiente para que gerar mais recurso, eficiente para que as pessoas não passem fome, que as pessoas tenham uma educação... Uma garantia de bem-estar. Exatamente. Bem-estar é uma palavra que anda junto com a eficiência. E com o conceito de justiça, com a preocupação da economia, né? E sob o ponto de vista prático, como que a gente pode, essas teorias funcionam? Então, nós temos algumas ferramentas. O básico que se utiliza é aquele gráfico da oferta e da demanda, né? A linha de cima para baixo é o gráfico da oferta e a linha horizontal ela é o gráfico da demanda. Quando você atinge o ponto ótimo, você tem, né, o ótimo de Pareto, o ponto do ótimo de Pareto. Esse ponto representa que é o ponto melhor para todos, não para o vendedor, não para o comprador, para todos, para o vendedor e para o contador, e
de tabela para a sociedade como um todo. Na verdade, a redução na oferta, o preço sobe. A redução na demanda, a tendência é que o preço desça, mas ele pode descer a um ponto que não compense produzir, que o custo começa a não compensar, e aí para a sociedade é uma coisa ruim, porque você precisa daquela produção, né, daquela geração de riqueza. Então esse seria o básico, né? E dentro desse mercado, que seria a curva do mercado perfeito, você tem outros elementos que podem levar a uma falha, a um desvio desse gráfico. E aí você tem as externalidades, que podem ser positivas ou negativas, você tem a assimetria de informação, você tem os custos de transação, você tem a teoria do contrato perfeito, que diz que essas falhas sempre vão estar presentes, e o contrato perfeito, ou o ordenamento jurídico para regular aquele contrato perfeito, é aquele que consegue imputar a falha de mercado, aquele que pode solucionar ela a um menor custo. Então eu sou o detentor da informação que você não detém. Se a lei me der uma penalidade que passe a fazer com que não compense que eu te engane, eu não vou te enganar e a gente vai fazer um negócio perfeito. Se eu te enganar, a gente tem uma falha de mercado. A externalidade, o objetivo maior seria internalizar dentro daquela relação aquele custo da externalidade, né? Então, a partir de um ponto que você considere que extrapolou o tolerável. Então, você tem vários exemplos, né? Você tem uma atividade que produz um barulho, por exemplo, muito grande. Você tem uma atividade que produz poluição, todas são externalidades negativas. Ou, por exemplo, quando você distribui um medicamento que combate uma doença contagiosa, você, além de beneficiar a pessoa que toma, você beneficia outros que poderiam se contaminar com aquela doença. Então, esses seriam os fundamentos. Aí, aliado a isso, você tem a teoria dos jogos, que visa estudar o comportamento dos participantes de um determinado jogo, em que a minha escolha influencia na sua e a sua na minha. Então, você tem as regras do jogo e você tem a opção dominante. Se a opção dominante é o que se considera o bem-estar geral, você tem a regra apontando que as pessoas, a maioria delas, vão agir de acordo com o bem-estar geral. Se você tem uma opção dominante que só atende o seu bem-estar individual, você tem as regras prevalecendo o bem-estar individual, que a gente chama do equilíbrio de Nash, que seria a contrapartida ao geral, que seria o ótimo de Pareto, justamente. E dentro dessas teorias você tem desdobramentos das teorias dos jogos, hoje está muito avançada, você tem outras tantas teorias que são úteis para o direito. Por exemplo, você tem o teorema de Coase, que é uma teoria simples, mas é um raciocínio muito interessante para nós, operadores do direito. Segundo ele, quando você consegue desconsiderar os custos de transação, então a transação não vai te gerar custo, porque senão poderia mexer no gráfico. E você tem os direitos bem estabelecidos, digamos, uma segurança jurídica, você tem certeza de que eu não posso fazer isso, e você pode, por exemplo, você tem uma tendência de que as externalidades se internalizem e os bens circulem nas mãos de quem mais os valoriza. Isso também é uma teoria bastante básica para a economia, mas que para a gente pode ajudar a se colocada com uma certa clareza, né? Que a teoria da circulação de riqueza o bem ele vai para a mão de quem mais o valoriza. Então, eu quero vender o meu caderno por R$10. Se você comprar ele por R$10, significa que você dá mais valor para o caderno do que para R$10. E eu dou mais valor para os R$10 do que para o caderno, em linhas gerais. Pode ser uma questão de momento, de necessidade, mas em linhas gerais, né? E esse teorema de Coase, existe um professor argentino, Eduardo Storteur, ele dá um exemplo muito interessante para explicar isso na prática. No papel ele acaba sendo complicado. Quando você vai para o exemplo, você vê que é uma coisa muito simples. Ele cita o exemplo de um dentista que tem um consultório do lado de um baterista.
E aí ele está lá atendendo o paciente dele, concentrado para tampar o buraquinho, e de repente começa aquela batucada. E aí, se o baterista tem direito de fazer a batucada, você não tem custos de transação, e o baterista tem um valor de hora de trabalho maior do que a do dentista, para ele compensa, digamos, se ele não tem o direito, para ele compensa comprar o direito ao barulho. Se a hora dele vale menos do que a do dentista, então a hora que é mais cara já está sendo privilegiada pelo direito e aí a coisa se resolve daquela maneira. E vice-versa também. Se para o dentista, apesar de ser proibido, compensa, ele pode comprar o direito ao silêncio e vice-versa. Então isso mostra que os bens eles circulam das mãos de quem menos o valoriza para quem mais o valoriza. E até a área securitária, que é a área do doutor, tem a análise econômica do direito, me parece que é preponderante. O pessoal diz que o contrato de seguro é o mais rico para fazer a análise econômica do direito, porque é onde você consegue chegar mais próximo da teoria do contrato perfeito, que seria imputar às partes os deveres que ela pode reduzir as falhas de mercado a um custo menor. Então, por exemplo, aí a gente tem exemplos. Quem trabalha com seguro, quem já deu uma olhadinha numa jurisprudência de seguros vai lembrar do que eu estou falando. O que é menos custoso? Vamos pensar. Eu declaro de uma forma legítima, de uma forma fiel, verídica, a minha situação, as minhas doenças pregressas para a seguradora, ou a cada vez que se vai fazer um seguro, a seguradora faz uma série de exames para descobrir se eu já tive alguma coisa. O que é menos custoso? Eu declaro as informações, o valor, de uma forma confiável, ou que se deva ter por confiável, ou a seguradora deve diligenciar e investigar tudo, cada seguro que ela vai contratar. Existem motivos econômicos, né? Por que a seguradora muitas vezes deixa para fazer essa verificação no sinistro? Porque ela contrata, aliás, essa é a teoria do seguro, você contrata 100 seguros para ter um sinistro, porque senão não existe como ratear o risco. Isso é a teoria de estatística, você tem que ratear o risco para ele ser fiel àquela estatística que você calculou no cálculo atuarial, o maior número possível. Quanto mais você ratear aquele risco, mais você tem chance de que o seu cálculo se verifique. É como aquele exemplo, se eu jogar um dado 6 vezes, é certo que eu vou ter uma vez só o número 3, por exemplo? Dificilmente. Pode ser que caia 2, pode ser que caia 3 ou nenhuma. Agora, se eu jogar 1 milhão de vezes, a estatística vai começando a se ajustar de forma mais fiel, né? Então, mas o seguro é muito rico. Você tem esse exemplo das dos exames prévios, você tem a questão da inadimplência, né? O seguro ele é um mercado especial, porque eu vendo um produto que tem um prazo. Eu vou te segurar até dezembro. Depois de dezembro, para você não tem mais interesse. Então, por isso que você tem que ser muito rigoroso com a contrapartida, que seria o prêmio. E aí, quando vem o STJ e diz, não, mas quando o segurado não paga, você tem que notificar. A gente imagina a seguinte situação, você tem um seguro parcelado em 10 vezes. A partir da segunda parcela, eu não pago e só vou pagar quando a seguradora me notificar, porque o STJ já disse que só então que eu vou perder o direito. Aí ela me notifica, aí eu pago, aí eu atraso a outra. 9 notificações. Qual o custo que isso vai subir? Quem paga essa conta? É o inadimplente? É a seguradora? Ou somos todos nós? Inclusive os que pagam em dia, inclusive os que declaram tudo de uma forma fiel, né? Esse é o problema. Quando você tem uma falha que tira o mercado daquele gráfico, muitas vezes os afetados são até difíceis de mensurar, né? E aí vem uma ineficiência do sistema e os tribunais precisam, talvez, de acordo com as lentes da análise econômica do direito, repensar para que se tenha uma situação de eficiência. Exatamente. Né? Eu costumo dizer que a gente vê muitos fundamentos econômicos na criação de leis. Então, com certeza, quando foram aprovar o novo Código de Processo Civil, houve todo um estudo econômico de consequências, de números, de processos, mas o juiz, muitas vezes, ele não tem esse dado, ele não tem esse apoio, né? Eu costumo dizer que, quando eu fui para os Estados Unidos,
eu fiquei muito surpreso com a informação que foi passada lá na universidade de que eles seguem uma cultura do consenso. E eu demorei para conseguir compreender o que seria essa cultura do consenso. É justamente você esgotar todos os meios que existem à disposição do juiz para que ele se informe e tenha certeza que essa decisão é melhor do que aquela. E é por isso que muitas vezes o juiz abandona a posição inicial dele e adere a outra, porque ele se convenceu diante do estudo que aquela posição não era mais acertada. E isso a gente vê, uma carência, mesmo em tribunais superiores, que têm condições de fazer audiências públicas, mas uma carência de estudos mais técnicos. Isso acontece muitas vezes com temas muito relevantes, mas isso deveria acontecer com muito mais frequência nos temas que são submetidos ao Superior Tribunal de Justiça, temas de direito criminal, de direito privado, que eles decidem e o Brasil inteiro deveria, pelo menos em tese, seguir aquela jurisprudência, né? Então, realmente, a gente tem um problema de ineficiência muito grande nesse sentido. Exatamente. Vamos para os nossos comerciais e logo após iremos abordar a análise econômica do direito na área criminal. Até já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Vamos continuar o nosso programa com grandes temas do direito na atualidade. Doutor Henrique, como que se aplicam essas teorias na área do direito criminal? No direito criminal, temos várias vertentes de aplicação dessas teorias. Numa palestra que eu dei, se eu não me engano, em 2014, lá na OAB, sobre esse tema, eu tive que brincar, fazer uma analogia, falar, vamos imaginar que estamos nos Estados Unidos, para falar da aplicação da teoria dos jogos. Hoje podemos aplicar essa teoria já no Brasil, né, com a delação premiada, leniência. Essa seria uma vertente. E a outra vertente que eu acho muito interessante é justamente o corolário econômico daquele ditado, o crime não compensa. Na verdade, a teoria, o fundamento econômico do direito criminal seria: a lei penal ela deve se restringir em fazer com que o crime não compense. Você tem que ter um sistema de penas que traga essa consequência, que o crime não vai compensar. E existe, de fato, uma economia do crime, né? Hoje que nós temos instituições criminosas altamente organizadas, a gente consegue ver isso com uma clareza muito grande, mas isso já era dito por economistas, estudiosos da análise econômica do direito há 20 anos atrás. Existe uma economia do crime e hoje a gente tem isso como comprovado com contabilidade que é pega de organizações criminosas extremamente organizadas e a demonstrar que realmente existe praticamente uma empresa que opera em mercados criminosos.
Então, como seria mais ou menos esse raciocínio? Seria, nós vamos roubar um banco. A pena para esse crime, digamos, é de 10 anos, em média, né? Então, quanto que eu preciso roubar para compensar que eu fique preso 10 anos? Eu preciso roubar 20 milhões. A pena tem que dissuadir ao máximo e fazer com que não compense você cometer aquele crime. Que para você não seja uma coisa viável, você fala, eu vou cometer o crime e vou assumir a pena de ficar 5 anos preso, por exemplo. Não vou pagar a pensão, vou ficar 1 mês na cadeia, por exemplo. Isso seria a chamada economia do crime, seria esse o raciocínio, né? É mais ou menos isso. Nós podemos afirmar que não houve não sei se seria o termo adequado, uma eficiência econômica por parte do legislador, quando na verdade tipificou-se alguns crimes e as penas, ou seria a Constituição ficou garantista demais, ou muito liberal? Eu vejo um problema nesse sentido. Eu acho que a nossa Constituição, todo mundo sabe disso, ela vem de um rescaldo muito grande da ditadura, de combater aqueles abusos que foram cometidos, aquelas violações às garantias mínimas de todo ser humano, mas ela acabou indo muito para um lado. E a gente precisa achar um lado um pouco mais equilibrado, talvez diminuir uma ou outra garantia. Mas o problema maior que eu vejo no direito criminal você nunca pode pensar em política criminal, em política de pena, com a razão, com a emoção. Sempre tem que ser uma coisa racional, balizada em estudos. E é muito comum no Brasil você aumentar a pena de um ou de outro crime em momentos de comoção social, e é isso que realmente eu acho que a gente precisa mudar essa cultura, né? Eu costumo dizer que uma das coisas mais difíceis de você apurar na análise econômica do direito é o motivo porque aquela lei ou aquela política em determinada área do direito não atinge a eficiência, o resultado esperado. E a nossa tendência maior é sempre mexer na pena, né? Ou, digamos, no valor da indenização, na consequência que o ordenamento jurídico traz. Muitas vezes o problema não está na consequência, mas está na baixa aplicação, na forma como a sociedade tem de burlar aquele ordenamento, seja ele tributário, criminal, entrar com recursos, coisas que a gente está careca de ver na prática. Então, muitas vezes a baixa eficiência ela parte por isso. Eu costumo dizer, agora já entrando no tema Lava Jato, que se há 20 anos atrás o legislador tivesse dobrado a pena para o crime de corrupção, a gente provavelmente teria assistido tudo que assistimos sem tirar nem pôr. Porque me parece que não é um problema de pena, é um problema de se acreditar na impunidade, né, que leva a essa baixa eficiência. E sobre as causas da Lava Jato, ou as molas da Lava Jato, o que seriam essas causas da Lava Jato? Eu achei esse debate muito interessante. É um debate recente, né? Exatamente. À luz dessas teorias dos jogos, estratégia dominante que acabamos de falar, tivemos um debate bem interessante entre o nosso colega, o Alberto Zacarias Toron, conhecidíssimo, né? E o colunista da Folha, o Hélio Schwartzman, né? Exatamente. Então, Toron dizia que a Lava Jato chegou aonde chegou, e aparentemente de uma forma reconhecidamente inédita, porque a Justiça Federal lá do Paraná teria cometido prisões ilegais e mantido as pessoas encarceradas até que elas aderissem à delação premiada, e com isso conseguiu reunir elementos para chegar cada vez mais longe. O colunista da Folha se contrapõe a esse posicionamento dizendo, não, me parece que o sistema trouxe uma mudança na estratégia dominante. Nós saímos do equilíbrio de Nash e fomos para o ótimo de Pareto, porque hoje, para o réu, para o acusado, é bom aderir à delação premiada, e com isso ele ajuda a sociedade e se ajuda também. E aí ele aponta como causa dessa mudança da estratégia dominante, ou causa principal, a mudança no entendimento do Supremo Tribunal
do Supremo Tribunal Federal com relação à presunção de inocência, a possibilidade da pessoa iniciar o cumprimento da pena com julgamento de segundo grau. Eu concordo com o colunista que houve uma mudança na estratégia dominante. Me parece que não é possível, ou então, claro, podemos analisar os argumentos do nosso colega Toron, que não constaram no artigo, mas me parece que de antemão não é possível você reputar como abusivas as prisões, porque elas se submeteram a um regime de recursos, de habeas corpus, e elas foram confirmadas por instâncias superiores. Então não são só prisões que foram decretadas simplesmente, digamos, de uma forma ditatorial pela Justiça Federal do Paraná, mas sim pela Justiça como um todo, e acredito que em muitos casos com a participação dos tribunais superiores, inclusive. Então, me parece que a análise, é isso que eu digo, que analisar a eficiência de uma solução jurídica, às vezes, era uma coisa um pouco mais complexa. Mas me parece que o que nós precisamos analisar para chegar na resposta à pergunta é por que hoje a Justiça Federal do Paraná conseguiu colocar um monte de gente encarcerada de forma provisória e manter esses encarceramentos, porque era comum um político eventualmente ser conduzido para uma prisão provisória e sair depois de 2 dias, não era isso que a gente estava acostumado a ver? Sair depois de 7 dias. O que a gente não estava acostumado a ver era um senador ser preso e ficar lá até fazer a delação premiada. Por que o Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, consegue decretar a prisão provisória de alguém, aparentemente de uma maneira adequadamente fundamentada, porque as decisões se mantêm, e não só fundamentada no ordenamento jurídico, mas em respaldo probatório. Então, acho que passa muito por isso. Primeiro, a possibilidade que existe da investigação acessar dados internacionais, com colaboração internacional, que fundamentam essas decisões. E segundo, a própria mudança, inovação no ordenamento jurídico, mas não por conta da mudança do posicionamento do Supremo, mas sim pela possibilidade da delação premiada. Como eu disse em 2014, eu falava, vamos imaginar, para explicar na palestra o dilema do prisioneiro, aquele joguinho famoso, né, que é de apenas 2 participantes, pelo menos o modelo básico, e são duas pessoas pegas cometendo um crime, imaginamos a situação de serem levadas para salas separadas, e aí inicia-se a negociação no sentido de uma colaboração premiada, digamos assim, entre a polícia, o Ministério Público e os 2 acusados. E a escolha de um reflete no que aconteceria com o outro. Então, a gente, inclusive, usava exemplos dos Estados Unidos para explicar, e hoje a gente pode usar, a gente está vendo isso. Então, essa possibilidade me parece que traz também uma eficiência grande para o sistema, mas também me parece que traz um ganho individual muito grande para o acusado, porque aqueles acusados que podemos dizer que estavam na linha de frente daquela operação criminosa, no passado eles não tinham incentivo nenhum para trazer algum dado para a sociedade no sentido de colaborar com as investigações, e hoje eles têm esse incentivo. A estratégia dominante era a negativa de autoria, responde o processo em liberdade, né, e vamos recorrer. Exatamente. Agora houve essa alteração de estratégia. Exatamente. E por que era mau negócio para um acusado, digamos, delatar um superior ou outras pessoas que participaram? Porque eu ia prejudicar você e não ia ganhar nada em meu favor. Então eu só ia ganhar um inimigo, na verdade, não era uma coisa boa. Hoje você tem a possibilidade de reverter isso a seu favor. Me parece que existe um ganho de eficiência individual e geral nesse raciocínio, mas me parece que a causa disso realmente como eu costumo dizer, não dá para dizer que em termos de eficiência criminal a mudança no entendimento supremo não trouxe uma eficiência, mas eu acho que é uma eficiência que ela é baixa se comparado a esses outros elementos que me parecem que são as reais molas, né, causas que impulsionaram mesmo a Operação Lava Jato. Agora, sob o ponto de vista das garantias individuais, a análise econômica do direito, ela vem ela funciona como uma lente, ela não vem, na verdade, para contrapor
ou querer, na verdade, abolir garantias? Porque a grande discussão, principalmente na Lava Jato e por parte de alguns doutrinadores, é no sentido de que o Supremo, o Judiciário, estaria a escrever uma nova Constituição enfim, passar por cima do princípio da presunção de inocência, não é? Na verdade, nós, quando se propusemos a fazer uma análise econômica de um problema jurídico, nós trazemos para o mundo jurídico uma solução. Então, olha, realmente, no sistema que a gente tem, se eu usar todos os meios recursais, eu tenho alguns anos para um caso ser julgado em segundo grau, muitos anos para ele ser julgado no STJ, no STF, todo mundo recorre, então você tem um país inteiro recorrendo para um tribunal só. Se você pensar em termos de eficiência, realmente a gente precisa achar um jeito, talvez não seja esse, uma coisa radical, mas a gente precisa achar um jeito de fazer com que a coisa ande um pouco mais rápido, seja um pouco mais eficiente. Nós vemos, por exemplo, não estou aqui crucificando, não quero... a gente só cita esses casos porque realmente fica mais fácil de ilustrar, mas temos aquele caso famoso do jogador de futebol Edmundo, que, enfim, admitidamente cometeu um homicídio na direção de veículo automotor e passou anos recorrendo, e quando ele teria que cumprir a pena, o crime prescreveu. Não dá para dizer que isso é eficiência. Ou a justiça ela tem que andar rápido, ou nós temos que pensar numa limitação. Agora, a questão é, nós não nos preocupamos com as questões formais e burocráticas do direito. Nós damos uma solução e aí o direito tem que encontrar a melhor forma de fazer aquela solução se implementar. Então, eu não estou dizendo que seria correto o Supremo tomar as rédeas. Talvez seja o caso do Congresso tomar essa iniciativa, e aí é difícil, né? Porque a gente tem um Congresso muito complicado. Mas talvez realmente para respeitar a Constituição seja esse o caminho. O que nós realmente afirmamos o número de garantias que temos na Constituição de 88 é excessivo. Do mesmo jeito que existe uma preocupação econômica, sem a menor dúvida, em você ter as garantias, ter uma possibilidade de ter a sua privacidade, a sua vida íntima, isso deve ter limite, né? E realmente o limite entre o bem-estar individual ele deve ceder espaço para o bem-estar geral. E por outro lado, também a economia se preocupa com políticas criminais desnecessárias, digamos assim. Então, se esse policial está vigiando você, mas você não é um potencial criminoso, ele deveria estar vigiando um potencial criminoso. Existe um desperdício de recurso que é ruim, que não é desejável nessa situação. Então, podemos imaginar isso num grampo telefônico desnecessário, em várias situações. O que a gente não pode admitir, e aí a discussão pode ir longe, em bloqueio do WhatsApp e tudo mais, mas me parece que não se pode admitir realmente que as pessoas, por exemplo, dois criminosos gozem de uma liberdade absoluta para praticar crimes, para esconder a prática de crimes, né? Ou para que só aquele que está na linha de frente seja penado e não me delate, enfim, esse tipo de situação. Realmente, se nós buscamos uma sociedade mais honesta, com menos corrupção, nós temos que passar a mostrar o exemplo, né? A penar como aconteceu na Itália. Me parece que o mensalão, e principalmente a Lava Jato, até pela repercussão do caso em si, ela vem para prestigiar, na verdade, esses modelos, essas teorias de análise econômica em prol de eficiência. Sim, eu não tenho dúvida disso, porque eu acho que hoje, eu não tenho dúvida de que hoje uma pessoa que senta numa cadeira pública e assina uma liberação de crédito, contrato, uma licitação, ele pensa muito mais do que se pensava no passado para cometer um ato escuso. Nós temos uma questão comportamental e me parece que, como eu disse, eu sempre tive essa opinião, não é um problema de penas. Se você pegar penas do mensalão, foram altas, se comparadas com outros crimes, eventualmente socialmente mais graves até. Então me parece que não é um problema de pena.
mas um problema de impunidade. E quando essa sensação de impunidade acaba, com certeza as pessoas vão pensar mais, porque aí a consequência ela é muito grande. Além do problema criminal, existe ali a lei da ficha limpa, e a gente caminha realmente para essas consequências, né? Então, eu também concordo que seria que toda essa operação que a gente vê, ela vem para trazer um pouco mais de eficiência para o sistema criminal como um todo. Sistema criminal como um todo. Como que essas coisas caminham nos outros países? Então, em outros países também, esse sistema já atravessou muitas críticas, né, no sentido de que você, eventualmente, obtém uma confissão, uma delação premiada, um acordo entre acusador e acusado numa situação de restrição, de fragilidade, mas a preocupação que se tem é em usar sistemas verdadeiros, né? Então, por exemplo, a pessoa está sendo acusada de um crime que pode ser apenado com a pena de morte. Não existe um problema de falar, olha, esse crime que você está sendo acusado pode te levar à pena de morte, né? Será que não é melhor você fazer um acordo com a acusação para eliminar essa possibilidade? E aí é óbvio que, se a gente pensar em teoria de comportamento, o juízo de probabilidade de uma pessoa aceitar esse acordo, ele atravessa também a probabilidade dele ser ou não condenado, e aí a garantia que geralmente os países democráticos outorgam ao acusado é ter um advogado de sua confiança lhe aconselhando, olha, realmente aqui com essas provas você tem uma situação um pouco pior, você tem uma situação um pouco melhor, mas se a gente considerar que todo mundo que cometeu um crime foi pego, está lá na delegacia, tem uma situação de fragilidade, são essas as pessoas que são objeto dessa lei, digamos, de delação premiada, ou dessa possibilidade de você fazer esse acordo. Se não for esse o objeto, você não precisa, né? E essa ponderação, essa transação é o que garante a eficiência do sistema, né? Porque no caso da pena de morte, aquilo ficaria ali, não haveria, é ineficiente para o sistema. Exatamente, e às vezes existem estudos nos Estados Unidos nesse sentido, como a teoria, e também existem estudos técnicos aqui no Brasil nesse sentido, do mesmo jeito que se fala no juízo civil que a mediação, a conciliação é a forma realmente de você fazer a pacificação social, porque muitas vezes se o juiz me condena, eu pago a contragosto, e aquele conflito ideológico e no mundo das coisas continua existindo, ou em potencial de existir, quando você tem a conciliação e eu pago, talvez não tudo que você queria receber, mas uma quantia razoável, por exemplo, não tão a contragosto como se eu fosse condenado, você tem uma estabilização social maior. Existem estudos que apontam que isso também acontece com os acordos na área criminal. Então, a chance de ressocializar aquela pessoa aumenta um pouco. Ela admite aquela pena como uma consequência do crime que ela cometeu. Fica uma coisa, né? Porque quando você segue brigando, negando, fica uma coisa mais... E o sistema atual, no caso brasileiro, nós já conhecemos. Nós temos a prisão castigo, aquele indivíduo muitas vezes é irrecuperável, né? E é um sistema ineficiente. Até sob o ponto de vista de uma suposta possível indenização, esses recursos seriam canalizados para melhorar o próprio sistema, não é? Exatamente. Pensa que se a gente tem em termos de eficiência, de recursos, se a gente tem uma delação premiada, encerra ali, olha, eu cometi o crime, quem estava comigo eram aqueles dois, e tudo bem, vou ficar 10 anos na cadeia. Você acabou com o processo, com recursos, com uma série de recursos que giram em torno de tudo isso, né? Com as audiências que ia ter que vir lá do presídio para cá. É uma coisa muito grande, se a gente pensar no reflexo geral, claro, isso tudo pode ser pequeno dentre as vidas humanas que a gente está tratando, mas se a gente pensar no sistema como um todo, acaba sendo uma coisa relevante, né? Então, em outros países, a gente vê, basicamente, a gente já volta para a pergunta anterior, a gente vê um respeito a certas garantias, mas não absolutas, com algum limite e sempre tentando aliar
o seu bem-estar individual, atender o seu bem-estar individual na medida do possível, mas cedendo um pouco de espaço quando está em jogo o bem-estar geral. Basicamente são esses os valores. Né? Perfeito. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer imensamente ao Dr. Henrique pela presença, pelos ensinamentos. Eu que agradeço, é um prazer. Enfim, sempre que tiver algum espaço, para a gente é muito empolgante tratar dessas questões. São questões que ainda engatinham no Brasil. E, enfim, foi um prazer sem tamanho. Eu agradeço pela oportunidade. É nós que agradecemos e conte com a gente para que em outras oportunidades, para tratar de assuntos, o doutor que é especialista, inclusive na área securitária, eu tenho certeza que nós teremos grandes oportunidades com grandes temas do direito da atualidade. Questões, dúvidas, encaminhe através do nosso site www.bcctelevision.com, que elas serão endereçadas à assessoria do Dr. Henrique. E muito obrigado pela audiência e até a próxima.